Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um react aqui no canal, dessa vez react lá do Redcast junto com o Paulo Cogos, que tem como título, eu preciso de um momento para ler esse título que ele é difícil. O ginocentrismo é fundamentado na economia de consumo feminina. E eu quero saber aqui o que é ginocentrismo. Vim aqui pela curiosidade e usar esse hack de desculpa para falar de biologia, sociedade e tudo mais que der para encaixar. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam daqueles recados. Se você gostar desse vídeo aqui, desse canal, que é um canal nota 6, não é um canal nota 10, porque não dá para viver só de 10, né? Mas 6 é 10, 6 passa de ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar aquele like, não se esqueça de compartilhar e comentar, que ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E bora pro vídeo. Até porque, isso daí foi uma discussão que eu acho que a gente teve em algum momento. A gente falou, sim, o casamento, a monogamia, como nós conhecemos no Ocidente, é a melhor forma de organizar a sociedade. Casas nucleares, pais e mães criando os filhos e formando ali as comunidades. Você tem diversas outras questões que você passa de pai para filho. Então, são as tradições, a cultura, até a própria a propriedade, né? O patrimônio é deixado de geração em geração. E isso é super importante porque uma geração que constrói algo, deixa algo pro filho, se o Estado não tirar, né? Fica muito mais fácil daquele filho construir algo a partir dali. Então, é um ganho gigantesco de uma geração para outra. Tudo isso é formidável e é excelente. Não tô, isso aqui nos trouxe até aqui. Mas o que aconteceu é que, paralelamente a isso, né? Teve o crescimento do Estado e crescimento do Estado, crescimento principalmente. É problemático essa visão porque. Não, problemático, usei a palavra errada, vou usar outra palavra. É curioso essa visão porque ela exclui todos os outros tipos de população, né? Eu não sei se esse é o melhor tipo. Falando historicamente, né? Não pessoalmente. Não como ideal pessoal, mas esse é o melhor tipo de organização. Ou foi a organização que venceu e invadiu e destruiu todos os outros tipos de organização, porque nós tínhamos vários nativos através do mundo que tinham outro tipo de organização e foram invadidos pela civilização europeia e escravizados, mortos e destruídos e toda aquela história. E esse tipo de organização de famílias diferentes nem tiveram tempo de a gente estudar direito, a gente ver direito. Mas a gente sabe que tem, por exemplo, tribos nativos americanas que tem uma organização de família totalmente coletiva e eles estavam muito bem obrigados até serem invadidos. Eles conseguiram povoar a América do Sul, conseguiram ter tribos numerosas, conseguiram ter sua organização política, religiosa bem, obrigado, uma população relativamente grande, estavam bem até serem invadidos, né? Então essa é uma visão que meio que exclui, porque na verdade não é que essa seja melhor, essa é a única maneira que a gente conhece, sabe? Nem tô falando, nem tô entrando em monogamia e poligamia, mas eu tô falando na criação da nova geração, por exemplo. Talvez seria melhor uma criação mais coletiva, que a gente conseguisse ter pessoas para nos ajudar, porque criar uma filha no sistema econômico que a gente vive, um filho é difícil, né? E a gente vê muitos casais que, por estarem sozinhos, é, precisam de ajuda muitas vezes, né? Então, é questionável essa questão. Totalmente de outras questões que são ideologias modernas, que tiraram a autoridade, primeiramente, da igreja, tiraram, por exemplo, a autoridade do Papa, da igreja, tiraram depois a autoridade do rei, do monarca, né? Então, assim, todos os impérios caíram brevemente. Século XVIII, por exemplo, acabou tudo. E aí no século XIX não tinha. Demorou uma cota. Demorou uma cota. De século XIX tinha império ainda, não tinha? Brasil é império até o finalzinho do 19, virando no 20. A gente deixa de ser império virando no 20. Mais nada. Né? Até o próprio Império Brasileiro caiu nessa época. Veio a proclamação da República. E por fim, você Não, teve no final do 19, não no 18. Você Mas teve também pareceu idiotíssimo. Desculpa, malandro da Redcast. Esse tipo de correção é idiota. Boba. Ele tá falando ali de improviso, ele não é especialista em história, então fazer essa correção é idiota. Inclusive, nas redes sociais, não faça esse tipo de correção que eu fiz, tá bom? A gente tem que aprender com nossos erros, é um tipo de correção boba. Tipo, ai, não era século. Pô, o cara tá falando de improviso ali. Ou quando corrige o português, sabe?
A gente tem que batalhar pra não fazer esse tipo de correção idiota que não muda o conteúdo, sabe? É, comentários precisam ser pertinentes, sabe? A gente tem que seguir, sabe a regra da placa do ônibus? Que tá escrito assim, fale com o motorista somente o necessário. Então, um comentário tem que ser necessário. Esse comentário que eu fiz foi desnecessário. A queda do pai de família. Aquela analogia que Aristóteles fazia de que tal qual, né, o rei é um rei de várias casas, no caso o pai seria o rei da sua própria casa, né, da sua unidade familiar. Então, você tirou toda a autoridade masculina, tanto na esfera pública, econômica e também privada, né, no caso do pai de família. Ele não tem mais autoridade hoje. Perfeito ponto. O Pátria Famílias acabou. O rei acabou. Desculpa, agora um comentário que eu acho pertinente. Será? Será que tirou toda a autoridade masculina? Mas a gente olha para todas as representatividades de autoridade e na maioria delas elas ainda são masculinas. Se a gente olha, por exemplo, para a autoridade política, que mulher no Brasil, por exemplo, está numa autoridade de poder? A gente só teve uma presidente mulher. Eu chuto que a gente nunca teve uma presidenta da Câmara dos Deputados ou dos senadores. Recentemente, infelizmente, teve o caso do namorado que assassinou a namorada e por curiosidade não, né? Infelizmente, ela era a primeira presidente da Câmara dos Vereadores lá de um estado, esqueci, de uma cidade, esqueci a cidade que é, mas foi um caso que teve até repercussão, né? Porque ele tentou simular um suicídio duplo, né? Eu esqueci o caso, se eu lembrar no meio do vídeo eu vejo. Então, até mulheres em posições de poder estão subjugadas e podem sofrer violências masculinas. Então, o homem ainda está, felizmente, infelizmente, né? Felizmente para eles, infelizmente pra gente, porque eu acho que a gente não deveria ter essa predominância, né? Já que o homem não representa 100% da população, o homem representa só metade da população, os homens ainda estão na figura de poder e continuam abusando desse poder e a gente ainda tá numa sociedade onde o homem, inclusive, tá querendo lutar contra a perca desse poder, né? Porque a gente vê muitos desses fenômenos de masculinidade, eles são muito... acumulam muito ressentimento, né? Inclusive, essa semana eu tô usando muito essa palavra nos React. É que eu acabei de ver o vídeo sobre um assunto em comum. E é muito esse ressentimento de que o homem tá perdendo um poder, mas na verdade ele tá perdendo, se a gente for ver, uma fresta, assim. E na verdade não é que ele tá perdendo poder, é que tá sendo mostrado pra ele que ele é um abusador desse poder, de ter construído a sociedade a sua imagem, né? E de estar nesses cargos. Ó o que o homem faz com esse poder. Ele cria estruturas que menosprezam a mulher, que destratam a mulher, que destratam os LGBTQIA+. E é uma fresta tão pequena assim, mas você vê como cria um ressentimento gigantesco. Que o homem está sendo tirado. Aonde? Quando? Sabe? Tá se criando uma frestinha ainda. E a gente tem muito caminho pra caminhar. Muito caminho pra caminhar, ficou estranho. Acabou? Deus e a igreja foram totalmente negligenciados, o Papa, como você bem disse. Mas isso não muda o fato de que algum homem continua mandando, porque sempre vai ser assim. É natural que haja um macho dominante. Só que ele vai ser um macho dominante criminoso, que são os homens que controlam o Estado, o sistema, a nova ordem mundial, como você quiser chamar. E essa sociedade que eles estão engendrando é uma sociedade realmente ginocêntrica. Pelo seguinte, aí mais uma vez eu aplico a economia. Uma economia voltada para o consumo, para o consumidor, é uma economia onde o consumidor vai ficar cada vez mais pobre. Porque embora o consumo seja atividade fim, o que vai diferenciar uma economia próspera de uma economia falida é o supply side, é o lado da produção. Então nós nos voltamos para o lado da produção para poder atender o consumidor. Mesma coisa, na missa tradicional, o padre se volta para o altar, não para a assembleia. Sim. Um bom governante precisa se voltar para o poder sapiencial e não para as demandas das massas. Senão ele é um populista, um demagogo.
Certo. E é por isso que essa falsa elite que tomou conta da sociedade destituiu os homens justos da sua devida autoridade, como bem disse o Júnior, o Papa, o rei e o pai de família, colocou essa sociedade democrata ginocêntrica no lugar. Poxa, mas... me perdi. Mas como assim? Quem era o homem justo? E foi tirado do poder? Não entendi. E eles se voltam para a demanda das massas, principalmente para a demanda da parte mais sentimentaloide das massas, que são as mulheres. Isso. E aí eles falam para as mulheres: Eu tava achando até tranquilo tipo, no nível Paulo Cogos, lógico. Tô falando do nível Paulo Cogos. Eu tava até achando ele centrado, assim, né? Pô, falando calmamente, mas ele meteu a massa sementaloide, né? isso, aquilo. E as mulheres: é isso mesmo, blá blá blá. E elas não veem que estão sendo manipuladas, como se fossem proletários manipulados por um discurso marxista, se voltando contra o patrão que lhe dava emprego e produção. E aí a mulher vai continuar apoiando esses caras. Teve que ter o bingo já está sendo preenchido, né? E preterindo quem realmente dava cobertura e proteção pra ela, que era o macho. É bem interessante, porque o próprio feminismo ele é um braço do marxismo. E o que eu acho curioso nessa circunstância. Tudo culpa do Marx. Barbudo, vou te falar, hein? Se ele não tivesse nascido, o mundo seria um paraíso, cara. Que você falou sobre a economia e assim por diante, qual que você acha que é o propósito? Você interpreta como um projeto? Porque eu já ouvi as interpretações no sentido de que isso está relacionado com o que você falou dessa questão de inocêntrica. As mulheres consomem mais, nos Estados Unidos, por exemplo, do que os homens. Elas gastam mais, elas ganham aparentemente menos, mas gastam mais e consomem. Até quando o dinheiro não é recebido diretamente por elas acabam gastando mais. Você acha que tem uma coisa relacionada com economia, com dinheiro e com a arrecadação de capital por conta disso? Perfeito ponto. Por isso que eu gosto tanto desse podcast. Porque as mulheres, elas são mais consumistas e os homens são mais poupadores. As mulheres são as maiores vítimas das propagandas de consumo das grandes corporações. E ao mesmo tempo que elas dão dinheiro para essas grandes Tudo culpa da mulher, meu Deus. corporações que Essas dominam o mulheres. mercado através dos oligopólios, elas também estão deixando de poupar para viabilizar. Diz que a sociedade do Redcast é uma sociedade só de homens. Não terá mulheres, só homens convivendo entre si. Investimentos em pequenas e médias empresas que concorreriam com esses monopólios. Então, o feminismo, ao dar o poder da decisão financeira da família para as mulheres, ele está alimentando oligopólios e impedindo investimento em concorrência. Hã? Tá bom, vamos seguir a lógica. A lógica é o quê? O feminismo, essa coisa tão popular, principalmente no Brasil. Toda mulher brasileira é feminista, né? O feminismo nem tem movimentos antifeministas, a gente nem tem massas de pessoas falando sobre feminismo. Toda mulher brasileira é feminista, tá bom? Daí o feminismo, pelo que eu entendi, dá o poder pra mulher decidir os assuntos econômicos. E as mulheres, por serem mais sementaloides, elas acabam consumindo dos oligopólios em vez dos pequenos e médios empresários. Esses oligopólios estão ligados às oligarquias, que estão ligados aos Illuminatis. Sendo assim, o feminismo é o principal financiador do globalismo, entendi. Faz todo sentido. Todo sentido. Tem uma pesquisa que fala que as mulheres, elas colocam 80% do capital da família na mão de... Elas decidem, entendeu? Na mão da empresa X, Y, Z. Elas que comandam. Mesmo que elas não ganhem esse dinheiro, Isso, é. Onde o pai vai colocar a filha na escola? Provavelmente na escola que a mãe escolher. Elas têm o veto final, na maioria das vezes. Ela tem mais a perspectiva... É porque o pai é ausente, ele acha que só trabalhar e trazer o dinheiro é suficiente e ele não tá participando da criação dos filhos. Então a culpa é do cara que não tá decidindo, é a mulher que tá decidindo onde vai o dinheiro. Por que o cara não foi conversar sobre qual que é a escola? Por que ele não tá conversando sobre como gastar esse dinheiro? Por que ele não estabelece uma economia familiar onde os dois participam? Por que isso é coisa do... Por que
Eu falo sempre isso nos vídeos, né? Eles enxergam um problema. Pô, gente, é engraçado, eu acho engraçado, porque eu não gosto muito dessa polarização, né? Mas vamos usar essa polarização. Os dois lados enxergam um problema. Certo? A gente enxerga um problema que, por exemplo, as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres têm tripla jornada, as mulheres fazem diversos trabalhos. E a gente percebe que a gente tem uma cultura de criação do homem como provedor, com o homem se vê nessa figura que ele tem que trazer o sustento e é isso. E a gente olha e pensa, qual que são as causas? Como que a gente solucionaria isso? A gente tenta ir pra realidade e os caras criam uma teoria da conspiração. A gente que eu falo, eu tô falando no exemplo de dois lados. Não tô falando que eu, sei lá, tô nenhum dos lados. Porque nessa pauta feminista eu nem vou falar lugar de fala, não tenho estudo mesmo, nem tô falando de lugar de fala. Eu tô falando sobre base teórica mesmo. Mas, caramba, você cria uma teoria da conspiração pra falar que existe um processo de substituição do homem alfa pela sociedade. Não, cara, as mulheres olham pra sua realidade, veem que tem um problema e elas querem uma solução, elas querem que o cara... e aí? Você vai continuar nessa posição sua aí ou você vai se mexer e não vai ver que você tá me agredindo de certa forma, tá agredindo a minha existência, que você tá me podando de várias maneiras e eu tô tendo que, e ao mesmo tempo eu tô resolvendo tudo aqui e você acha que só nesse seu papel aí de macho provedor você tá sendo um bom esposo, um bom marido, um bom pai pros seus filhos? Do que E seria aqui melhor. eu tô usando um recorte mínimo dos problemas, né? Porque a gente tem uma infinidade de outros problemas de o cara, além de só estar nessa posição, ser agressivo, de ser possessivo, de mortes, de feminicídio e tudo mais. Aqui eu tô falando de um quadradinho, um pixel dentro de uma tela de 4K. Melhor pra filha, A tecnologia ficou estranho, ficou não? segundo ele, né? E também outras coisas. Se você for ver, a mulher gasta mais mesmo. Gasta. Tipo, normalmente a mulher vai ter um monte de gastos que o homem não vai ter. O homem pode ter alguns gastos que são maiores. Tipo assim, se ele quiser trocar de carro, um exemplo, né? Eu quero pegar um carro mais novo e tal. É um gasto que é pra ele. Mas é um gasto que não acontece. Rapaz, se o homem jogar Genshin Impact, rapaz, ou Honkai Star Rail, ou Street Fighter, se o homem jogar qualquer gacha, ele gasta muito mais que uma mulher. Pô, se gasta. Se mês a mês. Ou qualquer passe de batalha de um joguinho aí. Tipo, Igual a mulher tem que estar toda hora unha de não sei o que, cabelo novo, sabe, passeio não sei na onde, ou é a bolsa que ela quer comprar e tal. Então a mulher ela tem um consumo mais rotativo e o homem tem um consumo mais perene, no sentido de que ele compra coisas que duram mais também, né? Então até a perspectiva do consumo da família tá na mão das mulheres. O que é terrível. É o meme do tênis, né? Esse tênis que eu tô usando aqui, eu comprei depois que o meu saiu a sola, depois de 3 anos. E eu uso ele pra tudo. Eu uso ele pra vir aqui, pra ir na academia, pra ir no trabalho, pra ir na festa, tudo. pô, o Paulo Cogos não faz isso, parceiro. Isso não é ser inteligente. Você tem que ter um tênis pra cada atividade, parceiro. Você não vai usar o tênis da academia pra... Pô, Paulo Cogos, pô. Tênis da academia é um tênis com uma tecnologia pra academia. Pô, você vai comprar um All-Star e vai pra todo lugar? Não, né, pô? All-Star é um tênis pra dar um rolê. Você não vai na academia de All-Star, né? Então, pô, Paulo Cogos, que isso? Tudo. A mulher tem 10 calçados pra cada tipo de evento. Cara, os caras vão de teoria da conspiração pro argumento mais senso comum do mundo, que é mulher gasta demais. É isso então, né? Eu me divirto com o Redcast. Você não se diverte? Eu me divirto. Por favor, Redcast, não pare de fazer conteúdo. Nós nos divertimos muito, respeitosamente. Estamos falando das ideias de vocês, não de vocês. Não sei quem são vocês, pessoalmente, assim. Vocês devem ser pessoas maravilhosas, pessoas boas, trabalhadoras. Mas, pô, as ideias a gente discute, então aqui é só um debate de ideias, tá bom? Tentei ser respeitoso ao máximo. Eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu acho importante. Eu não gosto nem de falar da física deles, da aparência e tudo mais. Eu só falo dos argumentos das ideias, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto, que me ajuda muito nesse trabalho aqui. Não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever. Mas lógico, se você quiser e puder. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.